Você mora numa cidade industrial esquecida, onde as fábricas fecharam há 20 anos e levaram embora toda a esperança junto com elas. As ruas aqui cheiram a ferrugem e resignação, uma combinação que gruda na sua roupa e na sua alma com a mesma permanência. Seus vizinhos já não sonham mais, simplesmente sobrevivem até o próximo pagamento, que nunca é suficiente para cobrir as contas. Você trabalha no turno da madrugada no IML do município, um trabalho que ninguém mais quer porque significa passar 8 horas cercado pelo tipo mais frio de silêncio. As luzes fluorescentes zumbem sobre a sua cabeça, como insetos agonizando enquanto você preenche a papelada de corpos que ninguém reclama. Você conhece o cheiro da morte melhor do que conhece o cheiro da cozinha da sua mãe. E esse fato já não te incomoda mais, o que provavelmente deveria te incomodar. O legista ganha uma fortuna por aparecer 3 vezes na semana e assinar papéis que você já preparou. Você ganha mal o suficiente para manter seu apartamento aquecido no inverno e evitar que seus financiamentos estudantis entrem em atraso. Estudou ciências forenses por 4 anos, se formou com louvor, e o melhor emprego que conseguiu foi esse turno de cemitério, num prédio que não foi reformado desde os anos 80. Para o legista, o seu salário mensal é o que ele gasta num fim de semana no clube de golfe. Mas para você, é a linha tênue entre manter a cabeça fora d'água e se afogar em dívidas que se acumulam mais rápido do que você consegue contar. O sonho da classe média te vendeu um bilhete de loteria e esqueceu de mencionar que o jogo estava armado desde o começo. A ligação chega às 3 da madrugada numa terça-feira, o que deveria ter sido o seu primeiro sinal de alerta. Você está sozinho no IML, terminando a papelada de um morador de rua que morreu de frio debaixo de um viaduto na semana passada, quando o seu celular pessoal vibra com um número desconhecido. A voz do outro lado não se apresenta, não pergunta se você está disponível, simplesmente diz que existe uma situação que exige a sua experiência específica e que um carro estará esperando lá fora em 10 minutos. Você pergunta do que se trata, e a voz ri baixinho antes de explicar que alguém reparou no seu histórico, na sua formação, no seu conhecimento particular sobre o que acontece com corpos humanos depois da morte. A voz menciona um valor, e de repente seus financiamentos estudantis não parecem tão impossíveis. De repente, aquele apartamento com o chuveiro que não esquenta não parece mais seu endereço permanente. Mas aí vem a parte que te gela o sangue. A voz também menciona o endereço da sua mãe, o asilo onde ela mora porque você não tem condições de cuidar dela, o número exato do quarto onde ela dorme toda noite, confiando que o filho dela está conseguindo algo na vida. A voz te garante que essa informação é apenas contexto, apenas uma demonstração de que fizeram o dever de casa, de que só trabalham com pessoas cujas motivações eles entendem completamente. A escolha se apresenta como nenhuma escolha de verdade. Você pode aceitar essa oportunidade e resolver problemas que nem sabia que tinha, ou pode recusar e descobrir o que acontece com pessoas que sabem demais para serem inofensivas, mas não são úteis o bastante para serem protegidas. O carro chega exatamente quando disseram, uma Hilux preta de vidro fumê que reflete as luzes piscando do estacionamento do IML. Você conta para si mesmo a mentira que todo novato conta. Isso só vai acontecer uma vez. Só o suficiente para se levantar, só o suficiente para respirar. A Hilux te leva por partes da cidade que você nunca viu, passando por galpões sem letreiro e prédios com câmeras de segurança demais para serem negócios legítimos.
Vocês param num lugar que parece um frigorífico abandonado. O tipo de lugar onde gritos desapareceriam no barulho industrial das câmaras frias e das máquinas de moagem. Lá dentro, 2 caras esperam com um corpo enrolado em lona plástica, daquelas que se compra em qualquer loja de construção, daquelas que não deixam rastro de compra. Eles te explicam a tarefa com a eficiência de quem já fez isso antes. O corpo precisa sumir completamente, sem DNA, sem registro dentário, sem nenhum vestígio de que essa pessoa existiu depois desta noite. Eles têm as ferramentas, os produtos químicos, as rotas de descarte. O que precisam é de alguém que entenda a ciência, alguém que possa garantir que nem a investigação forense mais minuciosa encontraria qualquer coisa. Você reconhece a instalação imediatamente pelos seus estudos. O moedor industrial de carne no canto, modificado para um tipo diferente de processamento. Os tambores de hidróxido de sódio, forte o suficiente para dissolver matéria orgânica numa pasta irreconhecível. O forno que queima numa temperatura alta o bastante para transformar osso em pó. Isso não é improviso. Isso é infraestrutura. Isso é uma operação refinada pela repetição. Sua primeira tarefa é examinar o corpo e identificar qualquer evidência problemática, qualquer coisa que possa sobreviver ao processo padrão de descarte. Você encontra um marca-passo que sobreviveria à cremação e poderia ser rastreado. Encontra implantes dentários com números de série que poderiam bater com registros. Encontra uma placa de titânio no antebraço esquerdo, lembrança de algum acidente antigo. Cada item precisa ser removido cirurgicamente, catalogado mentalmente, descartado separadamente. Você trabalha com a precisão que aprendeu na faculdade, as mesmas mãos que um dia sonharam em resolver crimes, agora garantindo que este nunca será descoberto. Quando o sol nasce, não resta nada além de material de limpeza para descartar e um pagamento em dinheiro vivo equivalente a 3 meses do seu salário oficial. A segunda ligação chega 2 semanas depois, e lá pela 5ª, você parou de contar. Você desenvolve sistemas, protocolos, eficiências que fariam qualquer gerente de operações se orgulhar. Cria categorias mentais para diferentes tipos de problema. Dissolução química para eliminação de tecido mole, processamento mecânico para redução rápida de volume, distribuição geográfica para evidência que não pode ser destruída. Aprende quais rios têm correntes que levam as coisas para o mar, quais canteiros de obra despejam concreto em horários previsíveis o bastante para planejar, quais crematórios fazem perguntas e quais operam na base do dinheiro vivo sem burocracia. Começa a perceber detalhes forenses em tudo, assistindo documentários de crimes reais, não por entretenimento, mas por educação continuada, analisando cada caso onde alguém foi pego para garantir que nunca cometa os mesmos erros. O trabalho no IML se torna sua cobertura, sua explicação legítima para horários estranhos e um conhecimento enciclopédico sobre decomposição humana. Você percebe que sua formação não foi desperdiçada no final das contas, simplesmente encontrou uma aplicação alternativa. O PCC valoriza a competência da mesma forma que qualquer corporação valoriza a competência, com mais responsabilidades e mais compensação. Te apresentam a níveis mais altos da organização caras de terno caro que discutem logística e territórios da mesma forma que executivos discutem fatia de mercado e projeções trimestrais. Te dão recursos, um espaço de trabalho dedicado num galpão com equipamento industrial, uma equipe de auxiliares que cuida do trabalho braçal enquanto você supervisiona os detalhes técnicos,
um orçamento para suprimentos que faria inveja a um hospital. Você mantém registros mentais detalhados de tudo, codificados num sistema que só você entende, porque nesse negócio, informação é seguro e vantagem ao mesmo tempo. Em 18 meses, você não é mais apenas um faxineiro. Você é o diretor de desaparecimentos, embora ninguém use esse título em voz alta. Gerencia uma rede de pontos de descarte em 3 estados. Coordena com equipes de transporte que movem problemas do ponto A para o ponto nenhum. E presta consultoria em situações que exigem soluções criativas. Aquele político que fez perguntas demais sobre contratos de obra ligados ao PCC. Você montou o cenário que fez a morte dele parecer um acidente de barco, corpo nunca recuperado, caso encerrado em 1 semana. Aquele delator federal que estava prestes a testemunhar num caso importante de tráfico. Você orquestrou um desaparecimento tão completo que a Polícia Federal passou 6 meses procurando uma pessoa que já não existia em nenhuma forma identificável. Você desenvolve uma reputação de perfeição, de ser a pessoa que resolve os problemas impossíveis, as situações em que o fracasso significa que todo mundo vai preso pro resto da vida. O PC. Você te trata com o respeito reservado pro pessoal essencial. O tipo de respeito que no mundo corporativo legítimo vem com uma sala de canto com vista. Você sai do seu apartamento caindo aos pedaços e vai para uma casa com valor real, num bairro onde os vizinhos são médicos e advogados, que não fazem ideia do que você realmente faz. Quita seus financiamentos estudantis, monta um plano de cuidados para sua mãe que vai durar mais que vocês dois, compra um carro que não quebra no inverno. O sonho da classe média finalmente se realizou, só que não pelos caminhos que os panfletos prometiam. A comparação corporativa não é metáfora, é realidade. O PCC opera com a mesma eficiência burocrática que qualquer empresa da Fortune 500, só que com métricas de desempenho diferentes e procedimentos de desligamento mais definitivos. Você participa de reuniões onde logística de descarte é discutida com o mesmo profissionalismo seco de gestão de estoque. Apresenta relatórios sobre eficiência operacional, recomenda cortes de custo, propõe melhorias de processo que aumentam o rendimento enquanto reduzem o risco. A única diferença é que no mundo corporativo legítimo, um projeto fracassado significa corte de verba e talvez um rebaixamento. No seu mundo, um projeto fracassado significa corpos encontrados, investigações que levam a denúncias e uma reestruturação corporativa que envolve muitas covas rasas. Você treina novos recrutas usando os mesmos métodos pedagógicos que aprendeu na faculdade, quebrando procedimentos complexos em etapas manejáveis, dando feedback sobre técnica, conduzindo avaliações de desempenho que às vezes terminam com o avaliado se tornando o produto do trabalho. A ironia não te escapa de que o sistema educacional que falhou em te dar oportunidades legítimas se tornou a base do seu sucesso na economia das sombras. Às vezes você se pergunta o que seus professores pensariam se soubessem o quão profundamente você aplicou as lições deles, como o conhecimento de anatomia humana que eles proporcionaram agora serve um propósito muito diferente do que pretendiam. Mas o poder cobra um preço que ninguém anuncia antecipadamente. Você começa a dormir com uma arma debaixo do travesseiro, depois com uma arma ao alcance da mão em cada cômodo da sua casa. Memoriza as placas de carros que aparecem na sua rua mais de 2 vezes. Rastreia os horários de entregadores e carteiros para identificar qualquer coisa fora do padrão.
Não consegue comer em restaurantes sem mapear as saídas. Não consegue conhecer gente nova sem fazer uma checagem mental de antecedentes. Não consegue relaxar porque relaxar exige confiança. E confiança é uma vulnerabilidade que você não pode se dar ao luxo de ter. Você percebe que sabe demais para que algum dia te deixem sair, que a mesma competência que te tornou valioso também te tornou perigoso. Você viu os rostos de pessoas que tocam negócios legítimos como fachada para operações do PCC. Sabe quais políticos aceitam dinheiro? Quais policiais fazem vista grossa? Quais agentes federais foram comprados? Essa informação te mantém vivo, mas também te mantém preso. Tenta imaginar como seria na aposentadoria e percebe que não existe versão que te inclua vivo e livre. O PCC não oferece plano de previdência nem festa de despedida. O PCC oferece utilidade contínua ou descarte permanente. E você sabe melhor do que ninguém como o descarte funciona. O momento em que você entende que está preso chega durante uma reunião de rotina com seu intermediário. Um cara com quem você trabalha há 3 anos e cujo nome verdadeiro nunca soube. Você menciona que anda pensando em diminuir seu envolvimento, talvez treinar um substituto. Talvez fazer uma transição para um papel de consultoria, com menos exposição direta. Mantenha a voz casual, profissional, como se estivesse discutindo uma mudança de carreira com um chefe compreensivo. O intermediário escuta sem expressão, depois pega o celular e te mostra fotos. Sua mãe no quarto do asilo, fotografada de dentro do prédio. O que significa que alguém passou pela recepção e pelo posto de enfermagem sem ser notado. Sua casa, fotografada de ângulos que exigiriam acesso às propriedades dos seus vizinhos. Seu carro, seu supermercado, sua academia, cada padrão da sua rotina diária documentado e catalogado. O intermediário explica que sua preocupação com autopreservação é compreendida e respeitada, mas que a organização tem suas próprias preocupações, principalmente o vasto conhecimento que você acumulou e o risco que esse conhecimento representa se algum dia bater uma nostalgia de legitimidade. Ele menciona que a Polícia Federal anda fazendo perguntas sobre uns casos antigos, arquivos frios que estão esquentando, investigações que eventualmente podem levar a perguntas que você preferiria não responder. O intermediário sugere que este é um momento de solidariedade, de demonstrar lealdade através do serviço contínuo, de entender que a organização protege quem permanece útil e resolve quem se torna um problema. As fotos desaparecem de volta para o bolso dele, mas a mensagem fica congelada na sua memória. Você construiu uma carreira fazendo pessoas desaparecerem e agora entende que a mesma infraestrutura poderia ser aplicada a você com igual eficiência. O fim chega numa quarta-feira comum, o que de alguma forma torna tudo pior. Você está dirigindo para um trabalho de rotina. Só mais um problema que precisa assumir. Quando percebe que o carro que te segue há 3 dias não está mais tentando se esconder. Tem outros carros agora também, formando um padrão que seu olho treinado reconhece imediatamente como uma formação de cerco. Você sabe o que isso significa porque já esteve do outro lado dessa equação, o lado que decide quando alguém se torna um problema e implementa a solução. Pensa em fugir, mas sabe que cada estrada nessa cidade leva ao mesmo destino quando a organização quer te encontrar. Pensa em ligar para o seu intermediário, mas desconfia que foi ele quem autorizou a sentença. Pensa na arma no porta-luvas e se pergunta se poderia levar alguns deles junto para fazer uma declaração. Mas sabe que violência só confirmaria qualquer justificativa que construíram para sua eliminação.
Os carros te guiam até uma localização que você reconhece porque foi você quem projetou os sistemas de descarte dela. A ironia é perfeita e horrível em igual medida. Enquanto te levam para dentro, passando por equipamentos que você escolheu e protocolos que você desenvolveu, finalmente tem tempo para pensar em como chegou até aqui. Vê o rosto da sua mãe quando você contou sobre a formatura na faculdade, o orgulho que fez tudo parecer valer a pena. Vê o IML, onde uma versão diferente de você trabalhava horas honestas por um pagamento insuficiente. Vê o primeiro corpo que processou, o primeiro pagamento que recebeu, o primeiro momento em que contou para si mesmo a mentira que se tornou a sua vida. Percebe que cada habilidade que dominou, cada sistema que aperfeiçoou, cada problema que resolveu, foi apenas preparação para ser resolvido você mesmo. As ferramentas que estão preparando são familiares porque você treinou as pessoas que estão preparando elas. A agulha é fria contra a sua pele, o mesmo sedativo de grau farmacêutico que você especificou para situações que exigem resolução silenciosa. Enquanto a consciência começa a desfocar nas bordas, o tempo faz seu truque final, colapsando os anos entre aquela primeira ligação e esta última injeção num único momento de clareza. Você está de volta no IML, trabalhando o turno da madrugada, olhando para um celular que ainda não tocou com uma oferta que você ainda não aceitou. Vê o ponto de escolha claramente agora. O momento em que poderia ter desligado, poderia ter denunciado o contato, poderia ter escolhido pobreza e legitimidade em vez de riqueza e cumplicidade. Mas também vê o que não podia ver naquela hora, que a escolha já tinha sido feita por sistemas maiores que você, por uma economia que cria desespero e um submundo que colhe esse desespero, por uma sociedade que mede valor em reais e uma economia nas sombras que os fornece. Finalmente entende que nunca foi você quem fazia as pessoas desaparecerem. Sempre foi você quem estava desaparecendo, só que devagar, pedaço por pedaço, até não restar nada da pessoa que você poderia ter sido. O cientista forense que queria resolver crimes se tornou o crime que se resolveu sozinho. E enquanto a escuridão se fecha, completa e final, você percebe a ironia mais brutal de todas. Passou anos garantindo que corpos nunca fossem encontrados e agora vai se tornar exatamente aquilo que criou. Um vazio nos registros. Um caso de pessoa desaparecida que nunca se resolve. Uma pergunta que se apaga da memória, até parecer que você nunca existiu. O crime perfeito, só que desta vez, você não é o artista. Você é a tela. E em algum lugar da cidade, num IML que ainda não foi reformado, outra pessoa está trabalhando o turno da madrugada, esperando um celular tocar com uma oportunidade boa demais para recusar.